Então, pessoal, tudo bom com todos? Dando continuidade à nossa aula de neuro, na última aula eu parei na página 36 que fala otimizando a capacidade cognitiva. Tudo que eu falei sobre a doença vascular cerebral, diagnóstico de enfermagem, pacientes lúcidos, que eles sofrem muito mais quando perdem a capacidade de andar, quando perdem a capacidade de realizar as suas necessidades básicas fisiológicas sozinho. Tem também um problema que fala da capacidade cognitiva, de ter o que? Uma desorientação espacial, às vezes não saber onde ele está situado naquele momento depois que houve esse acidente vascular encefálico, que é o AVE. Então fala que o paciente está ciente das alterações cognitivas do paciente e ajustar, ou seja, aquilo que está de errado com ele e que a gente tem que estar observando, nitidamente assim falando. Por exemplo, ele está desorientado, ele está conversando corretamente, ele está associando o que está em sua volta, porque o AVE ele tanto pode, a gente viu, deixar sequelas céfalo-caudal. Não é que todos aqueles nomes que eu falei para vocês, né, que vocês colocaram do lado significado, é que a pessoa vai ter. Evidentemente que não. Mas alguma manifestação clínica, alguma sintomatologia, alguma sequela daquelas ali, esse paciente vai ter. E vocês virando comigo a página 37, colocar o paciente para participar de programas de retreinamento cognitivo. Então, ou seja, os principais profissionais habilitados na área que vão colaborar com a reiteração cognitiva desse paciente. Terapeutas ocupacionais, psicoterapeutas, psicólogos, né? Psicopedagogos, pessoas que vão trabalhar a parte cognitiva, que vai trabalhar a mente desse paciente. Né? Como a gente fala, a enfermagem ela não reabilita. A enfermagem ela não faz com que o paciente volte o que ele era antes. A enfermagem cuida, a enfermagem ela recebe prescrições, né? É diferente. Utilizar retratos de membros de família, relógios, calendários, tudo aquilo que faz com que ele talvez pense ou reconheça alguma coisa que está em sua volta. Né? Diferente do que a gente vai falar de Alzheimer, que o paciente com Alzheimer ele vê tudo e lembra tudo do que foi do passado. E a pessoa com problema cognitivo relacionado ao quadro de isquêmico AVE, ele pode tanto lembrar do passado, ele pode continuar lembrando do que está acontecendo, mas com dificuldade cognitiva de assimilar o que está em sua volta, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, gente, facilitar essa comunicação, né, que é também uma condição clínica, é uma condição do fonoaudiólogo, né? É outra parte também que a gente fala, que a parte da linguagem, tá? A linguagem oral, não oral, a oralidade, né? Voltar o paciente a falar. A gente sabe que um dos órgãos que nós temos, que é importante para a nossa fala, é a língua, é as cordas vocais. Sem a língua eu não falo, né? É triste, é lamentável, câncer de língua, né? Qualquer câncer é lamentável, qualquer câncer triste, mas uma oglossoectomia, que é retirada da língua por um câncer, o paciente não tem como falar mais. Então, fornecer tempo suficiente como resposta, minimizar as distrações, ou seja, ter um profissional habilitado na área da saúde como fono para ele trabalhar essa fala de uma melhor forma, porque o cuidado é conosco, mas essa parte técnica, essa parte, né, que envolve um procedimento habilitado na área, principalmente da comunicação da fala, facilitando essa comunicação, porque de uma forma ou de outra essa comunicação ela foi prejudicada, né, pelo AVE. E aí acaba que a gente vai precisar,
né, de uma condição melhor para trabalhar junto com outros profissionais da área, para a gente todos juntos conseguimos, né, que esse paciente ele melhore cada dia mais, que é o nosso objetivo. E é lá na literatura ainda, gente, na apostila de vocês, na página 37, como um dos procedimentos, né, tá falando, estimular a família a fornecer roupas de números maiores, vestir enquanto sentado para manter o equilíbrio, garantir os itens de cuidados pessoais. São coisas que o paciente, para fazer com que ele tente ter uma autonomia, ao mesmo tempo ele tem uma independência, para ele não criar, né, vícios de precisar de pessoas, para que ele fique sempre dependente dessas pessoas e para que ele não crie o que nós chamamos de depressão, né? Então, assim, primeiro, claro, cada caso é um caso. Eu não vou colocar um paciente acamado e vestir uma roupa. Eu não vou colocar um cadeirante e vestir uma calça. Eu não vou colocar uma pessoa que está extremamente paralítica no leito, né, por um AVE, escovar os dentes. Não é isso que a gente está falando. São cada paciente, cada pessoa que faz um quadro de AVE, ele fica de uma forma diferente. Um perde a visão, outro perde a fala, outro perde um movimento, outro perde o outro movimento, né? Outro, a parte cognitiva dele que é afetada, a outra, somente um pouco da perna que fica aquela marcha arrastada, né? A deambulação fica prejudicada. Isso varia de paciente para paciente, né? Isso aqui que eu estou falando não é regra. Promovendo a ingestão oral adequada, que também é um outro profissional da equipe multiprofissional que a gente fala, que é o quê? Nutricionista. Na verdade, é ensinar esse paciente a comer novamente, né? Porque ele ficou um bom tempo com sonda nasogástrica, né? Deficiência da deglutição, dificuldade para engolir os alimentos. A dieta foi uma dieta na sonda por 60, por 90 dias. Então ele teve aí uma perda do paladar, né? Então, assim, junto com o fonoaudiólogo, junto com o nutricionista, com técnicas, né, que eles sabem, que eles estudaram, que eles colocam em prática com seus pacientes, eles vão fazer com que eles sigam esses exercícios, essas práticas, para favorecer melhor a condição clínica desse paciente, para reabilitar esse paciente de uma forma melhor. Igual falando, colocar gelo sobre a língua, evoluir para alimentos como picolés, alimentos líquidos, alimentos semilíquidos, alimentos pastosos, alimentos semipastosos, até chegar ao ponto que este paciente ele tenha condição, né, sobre a autorização do fono, sobre a autorização do nutricionista, dele adquirir uma dieta sólida, mas uma dieta tranquila, que não dê problema para ele, nem para o trato gastrointestinal e nem para outras funções importantes do corpo, como a função respiratória, onde esse paciente pode engasgar, esse paciente pode broncoaspirar, parar, né, fragmentos de alimento no pulmão, e a gente pode estar matando essa pessoa por conta disso, ok? Virando a apostila de vocês, lá na página 38, obtendo controle vesical. O que é isso? Isso já é com a enfermagem, né? Ele está usando fralda, ele não está usando fralda, ele usa periquito, ele não usa periquito, ele pede para ir ao banheiro, ele não pede para ir ao banheiro. Então, realizar cateterismo vesical de forma intermitente. O que é isso daí? De forma, o quê? Por períodos. Né? Na verdade, ele não perdeu o esfíncter urinário. Professor, o que é o esfíncter urinário? O esfíncter urinário é quando eu tenho estímulo para ir ao banheiro e urinar. É quando você tem o estímulo para ir ao banheiro e urinar. Né? Nós temos a nossa vontade de realizar a nossa micção. Isso é uma mensagem que o nosso sistema nervoso central envia para o nosso sistema renal, para, né, o nosso sistema, no caso aí, né, dos rins, e faz com que a gente chegue a ponto de ir ao banheiro para realizar a nossa micção, porque a minha bexiga está cheia. A resposta que o meu organismo está dando para mim
é que algo de errado está acontecendo no sentido de que precisa esvaziar alguma coisa. E o que vai esvaziar? A bexiga. Então, o paciente que fez um acidente vascular encefálico, ele não sabe quando que ele vai urinar, eu tenho que passar sonda nele. Ele vai ficar com a bexiga distendida? Ele vai ficar com bexigoma? Né? Ele não sabe falar que está doendo, então eu tenho que apalpar, eu tenho que fazer exame físico nesse paciente para sentir que a bexiga dele está alta, que ele tem urina dentro dessa bexiga, para que ele consiga fazer a sua diurese através da sonda. Agora, ao contrário de quando ele não perde totalmente o esfínctere, aí é notório, é pertinente que a gente faça em intervalos a passagem da sonda para que ele urine e depois ele consegue urinar por si próprio, né? E aí, gente, reforçando a capacidade e a colaboração familiar, né? Estimular a família a continuar com seus interesses pessoais e também manter os interesses, né, externos. A rotina. Eu sei que não é fácil, eu imagino que não deve ser fácil ter alguém em casa que sofreu um AVE, trocar fralda, trocar, né, roupa de cama todo dia, dar banho, né, de assento, de aspersão, né, colocar comida no liquidificador, bater essa comida, dar essa comida pastosa, mas a rotina ela tem que continuar. O planejamento familiar tem que continuar, as condutas têm que continuar, porque senão acaba que a própria família, absorvendo os problemas que o paciente já tem relacionado à sua isquemia, ela pode entrar em processo de adoecimento. E com isso, aquele que está no leito, aquele que precisa de um cuidado especial, vai deixar às vezes de ter um cuidado merecido porque a família adoeceu junto com ele. E a família ela tem que ser orientada pela enfermagem, tem que ser capacitada pela enfermagem, tem que ser treinada pela enfermagem, educada pela enfermagem, para enfrentar esses problemas de frente, para que não haja nenhum tipo de limite no cuidado desse paciente em casa. Porque isso é muito importante para ele, ter o apoio da família, ter o apoio das pessoas que ficam mais próximas a eles, e com isso ele vai ter um tratamento mais eficaz, com certeza, né? É o que todos nós esperamos. E aí, pessoal, continuando a falar sobre essa questão de reforçando a colaboração familiar, né, envolver nos cuidados, tanto quanto possível, membros da família e amigos, né, para que ele saiba que as pessoas estão tendo contato com ele, as pessoas estão harmonizando, né, esse contato social, mas ao mesmo tempo a família ela não pode perder os interesses externos, o trabalho, os compromissos com a sociedade, os compromissos com as pessoas, os interesses, né, com relação, né, agora a gente está vivendo esse processo de pandemia, inclusive as nossas aulas estão sendo online, mas assim, breve, se Deus quiser, vamos voltar a nos reunirmos pessoalmente, mas assim, escola, academia, porque na verdade, não que sejamos frios, calculistas e moralistas, mas assim, na verdade, a própria pessoa, talvez, não são todas, se sintam um pouco incomodadas no sentido de que as pessoas pararam no tempo por causa dela. As pessoas pararam de exercer as suas funções por causa dela. Então isso, na verdade, pode trazer um desconforto social muito grande, tanto por conta da família, quanto por conta, né, daquela pessoa que ficou ou está com um caso aí, um quadro de sequela de AVE. Então, os interesses não podem parar, né, as participações, os trabalhos, os movimentos, né, as rotinas tem que manter para mostrar também que não é fim de linha a pessoa ter um AVE. Eu sei que não deve ser fácil, né? Eu particularmente, né, já cuidei, né, e se for preciso cuidarei de pessoas com AVE, mas na minha família, graças a Deus, né, a gente não tem, mas assim, não deve ser uma situação fácil, deve ser uma situação bem delicada. E educando o paciente e manutenção da saúde, né? Ensinar o paciente e sua família a adaptar o ambiente doméstico quanto à segurança, né? A gente sabe que o paciente
ele tem uma sua labilidade, igual tá falando aqui, labilidade. A labilidade, ela é a alteração do humor, né? A palavra labilidade significa alteração do humor. Um dia ele tá triste, um dia ele tá feliz, um dia ele tá alegre, um dia ele tá nervoso, um dia ele tá agitado, um dia ele tá calmo, um dia ele tá ele quer se isolar, outro dia ele quer ser comunicativo. Então, na verdade, essa depressão emocional que envolve ele por causa de um problema de AVE é fisiológico no sentido é, literário, porque na verdade eu vou querer uma pessoa feliz na cama, hemiplégica, usando fralda com 50 anos de idade, sabendo que ela fazia tudo na vida, né? Então é comum a gente ter uma pessoa com um quadro de labilidade, um quadro emocional, uma depressão emocional, igual a literatura está falando, que façam que ele tenha essas condições emocionais que oscilam, né? Que nem todo dia ele está bem consigo mesmo. E eu, profissional de enfermagem, eu, enquanto cuidador, né? Tanto no hospital, tanto no home care, eu tenho que saber entender isso daí perfeitamente para que ele saiba que eu estou respeitando a doença dele. Ele está assim não é porque ele quer. Ele não tem culpa de estar assim, de forma alguma. Ele não tem culpa. Então eu tenho que entender, ao mesmo tempo, absorver aquilo ali e pensar, poxa, ele está assim, será por quê? Porque ele não quer. Né? Ele não tem culpa de estar torto, para eu ter que colocar uma fralda, para eu ter que colocar um periquito, para eu ter que desfazer uma barba, para eu ter que dar um banho de aspersão. Não tem culpa. Né? Então é importante fazer isso. Ajudar a família a obter ajuda de auxílios, né, para o paciente. A enfermagem, mais do que nunca, é uma das únicas profissões que fica com o paciente 24 horas. Somos nós da enfermagem. Então, ou seja, verificar essa estima dele, verificar esse problema emocional dele, se é necessário ou não um psicólogo, né, uma pessoa que para interagir melhor com ele. Às vezes a própria pessoa não aceita, a própria pessoa rejeita a condição de ter alguém para ficar perto dele, porque a gente sabe que na sociedade que nós vivemos, sem demagogia, sem falso moralismo, sem prepotência, existe o preconceito para tudo nessa vida. A gente fala que não existe, mas existe, né? Então, assim, quais serão as amizades dessa pessoa que está numa cama, por exemplo? Quais serão as amizades dessa pessoa que usa sonda nasogástrica para alimentar? Então é uma situação difícil de ser resolvida, né? Porque existe o preconceito, existe o isolamento social, a própria pessoa não aceita estar assim também, né? Ou ela não quer que as outras pessoas vejam ela da forma como ela está, né? Então falar assim, ela aceita a enfermagem, né, como cuidador, como cuidadora, porque eu preciso de alguém para trocar a fralda, eu preciso de alguém para dar banho, porque senão vai ter um odor, vai ter ali, né, um descontentamento, né, no ambiente, né, eu preciso de alguém para abrir a dieta, porque vai passar com vontade de alimentar. Eu preciso de alguém para passar água, né, vaselina, passar manteiga de cacau, né, nos meus lábios, porque eu ainda não posso deglutir água, porque ainda estou com dificuldade da deglutição, nem água com espessante. Então, ou seja, ter essa condição de estar neste quadro, e como muitos pacientes estão, não são fáceis, né? Acaba a literatura falando, ensinar o paciente e sua família a adaptar ao ambiente doméstico não é fácil, né? Tirar um casal da cama, por exemplo, né? Uma pessoa que viveu 30 anos juntos, hoje ele tem que colocar ele numa cama de hospital dentro da sua própria casa. Tem que colocar ela numa cama de hospital dentro da sua própria casa. Tirar ela do leito, onde ela viveu 30 anos com o marido, viveu 30 anos com a esposa, porque para eu cuidar de uma pessoa na cama hospitalar é melhor, porque ela é alta, né, na coluna que aguenta, abaixar toda hora, né, envergar. Então, ou seja, essas condições elas têm que ser trabalhadas com apoio né, de um profissional habilitado,
com o apoio da própria família, com o apoio, né, do próprio interessado, porque ele também tem que aceitar, ele tem que querer, né, não é querer obrigado, ele querer saber que aquilo ali vai fazer bem para ele e para a própria família que está inserida nesse contexto. E aí, gente, avaliação, né? Nenhuma queda, sinais estáveis, principalmente quando o paciente deambula, quando o paciente consegue ter uma condição melhor para deambular. Quando eu falo avaliação de enfermagem, eu estou monitorando, eu estou verificando que ele tem uma condição melhor para ele deambular sem o auxílio, sem a ajuda de alguém, por exemplo. Orientar, né? Orientado quanto à pessoa e espaço, ele sabe onde ele sabe a idade, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que aconteceu, ele entende e aceita suas limitações, né? Alimentar-se, né? Lógico, dependendo dos interesses pessoais dele, às vezes ele não tem vontade de alimentar, é um paciente apático, é um paciente que apresenta sinais e sintomas de depressão, ele pode ter ali uma inapetência alimentar. Então, observar, avaliar, registrar, anotar, passar isso para toda a equipe de enfermagens, tanto em hospital, tanto em home care, com a família unida, todo mundo junto. A família procurando ajuda e assistência de outros, ou seja, que é uma situação, como eu já falei para vocês, trabalhar, né, junto com a equipe multiprofissional, trabalhar com a equipe multidisciplinar, mostrar para a família, mostrar para eles, né, que na verdade eles não estão sozinhos, que existe uma participação, que existe uma interatividade junto com essa pessoa que está assim. Ninguém pediu para ter EVE, ninguém pediu para ter uma doença vascular cerebral, ninguém pediu para ter um ataque isquêmico transitório, ninguém pediu para ter um AVE, um acidente vascular encefálico, uma apoplexia, né, uma afasia, uma afonia, uma disartria, né, por exemplo, uma bradicinesia, uma diplopia, né, uma amaurose fugaz, que são nomes que eu já falei para vocês, já passamos nas primeiras aulas, já expliquei, já dei o significado para vocês. Não tem culpa. Então a gente tem que saber cuidar. Na verdade, a enfermagem é uma profissão que ela não vai cuidar só de pessoas que deambulam, que transitam, que vão fazer alguns procedimentos simples. Não, nós estamos ali para enfrentar qualquer tipo de patologia que o paciente tenha apresentado ou vai apresentar junto com o seu prognóstico, correto? Então, gente, hoje nós encerramos mais uma disciplina, né? Desculpa, nós encerramos mais um assunto, que é falar sobre AVE, né? Antigamente a gente falava AVC, acidente vascular cerebral. Hoje acabou. Hoje é AVE, acidente vascular encefálico, ou, como eu falei para vocês, apoplexia, né? Já deixei, né, aquela atividade para vocês, né, fixarem melhor aquilo que eu estou dizendo. Lembrando mais uma vez que a nossa prova é dia 28 desse mês. Tá chegando. Então eu sempre digo, dúvidas vocês passam para mim, tá? Qualquer perguntas com relação à atividade passam para mim, tá? Então hoje a gente vai ficar por aqui, né? Finalizamos então a parte de AVE, que é a mesma coisa que a apoplexia. Fechamos a parte aí de ataque isquêmico transitório e fechamos a parte aí do desenvolvimento da doença vascular cerebral. Falamos um pouquinho de aterosclerose e falamos um pouquinho de arteriosclerose, né? Não podemos confundir, gente. A arteriosclerose é a diminuição da luz do vaso. A aterosclerose é a presença da placa de gordura que impede a passagem do sangue, seja onde estiver, né? E aí, onde ela for passar, se for nos ventrículos é infarto, se for na artéria pulmonar é embolia pulmonar, e se ela for alojar no cérebro é AVE, ok? Desejo a todos então aí um bom fim de semana, aproveite a nossa aula,
Dúvidas, mais uma vez dizendo, não fiquem, eu estou à disposição, façam perguntas. Ainda sobre aquela atividade que eu postei, se tiverem algum questionamento, mande para mim, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Desejo a todos aí um bom fim de semana, ficamos todos com Deus e até a nossa próxima aula, que será um grande prazer para todos nós.